Muito boa noite, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. O áudio tá bom? Me respondem aí se o áudio tá show. Já joga aí o coraçãozinho, joga o coraçãozinho para mais pessoas verem a live. Já manda para aquela amiga, já manda para aquele amigo que tá precisando aí perder peso, que tá furando a academia, principalmente nesse tempo de agora. Solta o like pra gente começar. Hoje eu vou falar sobre uma coisa, cara, sério, queria ter escutado isso quando eu comecei. Queria ter escutado isso lá no início, quando eu tava começando, porque isso com certeza faria com que eu não perdesse tanto tempo, que eu não errasse. E aí, de fato, eu teria tido um caminho muito mais tranquilo. Então, antes da gente começar, esperar a galera entrar aí, mais 2 minutinhos. Vai jogando coraçãozinho, instala aí o coração, que aí o Instagram vai começar a notificar as outras pessoas. Legal. O pessoal tá entrando. Bom, então, primeiramente, muito obrigado a todos vocês que estão aqui, tiraram aí o tempo de vocês para participar do meu desafio, né, da minha semana do emagrecimento, e aí está presente me assistindo em busca de uma informação, né, em busca de alguma coisa que possa trazer uma clareza para você, que possa te ajudar. Então, a primeira coisa que eu tenho que falar aqui, que eu acho que é extremamente importante, e eu gostaria, como eu falei no início, eu gostaria de ter ouvido. Eu gostaria de ter tido alguém, lá quando eu tinha 16 anos, há 10 anos atrás, uma pessoa que me falasse que, cara, paciência. A primeira coisa que você tem que ter é paciência. Porque se você não tem paciência, cara, o jogo não é pra você. Você não vai perder nada. Você vai perder 10 quilos e você vai ganhar 10 quilos. Você vai perder 20 quilos e você vai ganhar 20 quilos de novo. Porque você não está tendo paciência para que o processo aconteça. Então a primeira coisa que eu queria ter ouvido é paciência. A segunda coisa, a mudança, né, e o emagrecimento, ele não é uma corrida de 100 metros. Eu vou falar um pouco mais profundamente sobre isso. O emagrecimento é uma maratona. E aí começa a ter esse encaixe, né, da paciência junto com essa tirada de que você tem que ter paciência. Você, quando corre uma maratona, talvez você não saiba como que é, mas a maratona, ela exige que você tenha calma, que você comece aos poucos, que você vai esquentando, que você vai fazendo, e nesse momento o seu corpo vai falar: para de correr. Cara, pra que você está fazendo isso? Para, caminha. Tá doendo. É chato, é cansativo, ainda falta tantos quilômetros. Pra quê? Pra que isso? E aí é um jogo mental. Quem aí já não tentou emagrecer? E aí no meio do processo fala assim: cara, eu quero comer esse doce. Eu tô com vontade de comer isso aqui. Poxa, mas será que realmente vale a pena eu deixar de ter esse momento aqui? Então, é uma coisa que exige que você se supere, que você lide e aprenda a lidar com o desconforto, porque é desconfortável. E olha só que interessante, antes de entrar aqui na live, antes de entrar no assunto, né, da live, veja, uma coisa aqui que eu quero trazer. Não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Nem todo mundo vai conseguir, mas todo mundo pode.
Quando eu abri a live, quando eu abri a semana, eu abri o grupo, onde eu vou deixar essa live disponível por 24 horas. Então, se você não faz parte do grupo, entra lá que eu estou tirando dúvida do pessoal, estou interagindo. As pessoas entraram e, ao mesmo tempo, pessoas saíram a partir do momento que começou, talvez, a abrir notificação, a chegar notificação. Quando o pessoal começou a falar, ela não queria estar incomodada. Talvez só fosse uma curiosidade. Talvez estivesse esperando ali que eu falasse, cara, faça isso aqui, que você vai perder 10 quilos em uma semana. Que você vai conseguir emagrecer, mudar o seu físico, perder essa gordura que você tem em um mês. Só que eu sinto muito, mas não tem fórmula mágica, não tem resultado rápido. Aqui eu falo com pessoas que realmente estão dispostas a mudarem e visam o longo prazo, que estão dispostas a saber o que tem que ser feito, que ela entende que tem que ter um esforço, vai ter tempo, vai ter que trabalhar. E tem muita gente aqui que, cara, não sabe as coisas básicas e tudo bem, mas no fundo sabe que exige esforço, tem que ter tempo, mas ela quer o caminho, ela quer a ferramenta, como fazer, e eu vou trazer isso para você. Então você que, cara, tá cansado, que tá cansado do corpo que tem, do peso que tem, da vida que tem, que tenta botar uma roupa e não entra. Cara, não tem coisa pior. Que tenta, sei lá, ir para algum lugar e se sente mal. Tá num lugar, o pessoal te pede para tirar foto e você foto não caio bem, não tô bem. Cara, isso aí não é viver. Isso não é viver. Então, para você que realmente está cansado de viver isso, tá cansada de se olhar no espelho e não ficar feliz com o que se vê, acompanhe a semana que eu vou trazer informações que eu tenho certeza que você nunca viu. E eu não vou falar aqui também, já vou adiantando que vou falar aqui sobre coisas, o jejum intermitente queima mais gordura, então comece a fazer o jejum intermitente, coma a gordura, quebra o seu jejum com gordura, que você vai ter o máximo de eficiência na sua queima de gordura. Não, esquece isso. Porque nada adianta dessas informações, desses conteúdos chulos, desculpe o termo, mas para mim isso é conteúdo banal. Porque não adianta nada eu falar isso para você se você não tem o autocontrole. Se você começa a fazer e amanhã você sente a vontade e você se deixa levar pela vontade. Então, não adianta você ter a melhor dieta, a melhor estratégia, o melhor treino, o melhor de tudo, se você não sabe o caminho, como construir uma base, como trabalhar o seu lado emocional, o que você vai passar, o que você vai sentir. Então, para iniciar a nossa live aqui, já instala o like aí, joga o coração, joga a gaivota aí, o míssilzinho para tua amiga, para teu amigo que só tá furando a academia. E vamos lá. Bom, primeiramente, a verdade, como eu falei, não é para todo mundo, mas todo mundo tem oportunidade de emagrecer. Todo mundo tem oportunidade de fazer diferente. Então, o primeiro dilema é esse. Nem todo mundo vai conseguir, ponto. Por quê? Porque é desconfortável. Porque vai exigir esforço. Você vai ter que parar de comer o que você gosta. Você vai ter que acordar cedo. Você vai ter que fazer exercício. E você vai ter que manter isso por longo período de tempo. Você está entendendo? Que não é para todo mundo? Quem está disposto a isso? Será que está disposto mesmo? Será que está disposto de largar a comilança do final de semana? Será que está disposto a largar aquelas besteirinhas que fica beliscando durante o dia? As pessoas me perguntam, Lucas, como que eu perco a gordura do meu abdômen e das costas fazendo dieta? Mas qual é a dieta específica? Não tem dieta específica, se alimenta melhor. Já programou o seu dia? Café, almoço, lanche e janta? Programou as 4 refeições? Dentro dessas 4 refeições, coma limpo. Come alimentos normais e acabou. Faça isso por 1 ano. Sua gordura vai sumir. Só isso. Só isso. É simples. É simples.
Eu sei que não é fácil, é simples, mas não é fácil. Exige, como eu falei, comprometimento, exige esforço, força de vontade. E nem todo mundo vai conseguir isso. E nem todo mundo está disposto. Então, se você está aqui me assistindo, se você está esperando, se você se propôs a fazer, a assistir, enfim, a mudar, você já está um passo à frente das pessoas que estão, das curiosas, que estavam lá esperando a fórmula mágica. Então, dentro disso, o que você... Aí eu faço uma pergunta para a pessoa falar assim, eu quero perder 20 quilos. Eu quero perder 20 quilos. Quero perder 10 quilos. Beleza. Tá, beleza. Eu pergunto assim para você. Você que quer perder 20 quilos, o que você fez até hoje? O que você fez até hoje? Quais foram os seus comportamentos para que você esteja 20 quilos acima do seu peso? Quais foram? Foi um somatório de comportamentos, de atitude, de ações que você teve durante, com certeza, não foi em um mês, não foi em um ano. Foram no mínimo 5 anos. Em 5 anos, vamos botar o mínimo, em 5 anos, você teve diversos comportamentos, você teve diversas atitudes e diversas ações que te fizeram estar 20 quilos acima do peso. Então, quando você fala, quero perder 20 quilos, cara, é um absurdo. É um absurdo, porque parece que é fácil, mas não é fácil. Exige muito. O que você está disposto a fazer? O que você está disposto a fazer? Você sabe que isso vai levar, de repente, 10 anos? Porque quando eu falo perder peso, preste atenção. Para quem é meu cliente, para quem trabalha comigo, sabe disso. Eu não trabalho com perda de peso. Eu trabalho com mudanças de vida. Porque perder peso é mole. Eu já recebi um monte de gente que veio de outros profissionais, veio de médico, perdeu 10 quilos em um mês. 10 quilos em 2 meses. Mas chega para mim, sabe como? Com a cabeça totalmente comprometida. E aí, passou um mês, reganhou os 10 quilos. Então não é simplesmente perder, é transformação. Se você ganhou 20 quilos em 5 anos, em 10 anos você vai estar 20 quilos mais magra e você vai estar vivendo uma outra vida, uma outra realidade. Então, não é perder peso. Perder peso qualquer um perde. Perder peso qualquer um consegue. Bota lá no Google agora, dieta 1000 calorias. Vai ter um monte, faz essa dieta e você vai perder peso. E agora, você vai sustentar isso? Será? Será que você consegue? Então, entendendo que o peso que você se encontra, o cenário que você vive hoje é um somatório de comportamentos que você teve durante os últimos anos, entendendo isso, a gente já consegue pensar no quê? Bom, se eu quero perder peso, se eu quero chegar a esse objetivo, se eu quero realmente mudar a minha realidade, me sentir bem, ter minha autoestima, ter mais disposição, eu preciso mudar meus comportamentos. Eu preciso começar a mudar a minha rotina. Porque, veja, cara, essa frase é fenomenal. Essa frase é fenomenal. E eu esqueci. Cacete, qual frase que eu ia falar? Esqueci. Esqueci. Mas ela tinha uma ligação com você fazer as mesmas coisas e esperar um resultado diferente. Eu esqueci. E não. Esqueci. Mas é isso, sabe? Você chegar e você fazer as mesmas coisas e esperar um resultado diferente. É isso. Se você hoje chegou no peso que você está, no cenário que você está, o mínimo que você tem que fazer é mudar. Né? É mudar o seu comportamento. E aí, então, a gente fala de comportamento. E o que está envolvido com o comportamento? Insanidade, lembrei. Insanidade é achar que você vai conquistar algo diferente fazendo as mesmas coisas. É mais ou menos assim a frase. Então, quando a gente fala de comportamento, são as ações. Né? E se a gente está falando de emagrecimento, a gente está falando de alimentação.
o que você come, o quanto você come, como que é a sua rotina diária, o que você faz em prol do seu físico, do seu bem-estar mental, qual exercício que você faz, quais hábitos alimentares e de rotina você tem. Isso está dentro do comportamento. E aí você começa a ter uma sacada, uma reflexão de que realmente não tem muito a ver só com jejum intermitente, low carb, cetogênica, exercício em jejum, exercício alimentado. Não, cara, isso aí é uma coisa lá na frente, que todo mundo fala, o que está lá no topo da pirâmide. Que são estratégias e são coisas, são detalhes que não tem tanta diferença se você está aqui embaixo. Se você ainda está lidando com seus comportamentos, você ainda está trabalhando, né, e entendendo, cara, porra, mas eu não quero beber, eu não quero deixar minha bebida, eu não quero deixar minha comida, eu não quero deixar aquele momento específico. Você ainda está trabalhando com o básico, você está entendendo? Mas tudo bem, você talvez não tenha informações e talvez você só veja isso. Você só vê o que os outros do topo da pirâmide estão falando. E o mal dos profissionais é isso, é falar de nutrição, dieta, nutrição, o alimento que não pode comer, que pode comer, e aí bagunça a cabeça das pessoas. Porque umas pessoas acham que tem que tirar o arroz para emagrecer, cara, isso é um absurdo. Eu fico pau da vida quando eu vejo o nego, mas eu não emagreço porque eu não tiro arroz. Pelo amor de Deus, cara, alimento não se tira. Você não emagrece tirando alimento, pelo contrário. Você engorda tirando alimento. Você sabia disso? Então, voltando ao comportamento, o que você faz? O que você faz hoje? E qual comportamento que você tem que ter? Que é o pontapé inicial. É onde você começa a plantar a sua semente para você realmente conquistar o seu emagrecimento, para você conquistar o peso que você quer, para você ter a mudança na sua vida. Qual é o comportamento que você tem? Valeu? Qual é o comportamento? Então você começa a entender, bom, beleza, meu comportamento. Então, se eu acordo 8 horas da manhã, e como um biscoito de água e sal com um café com açúcar, eu tenho que mudar isso. Hoje eu recebi uma pergunta da pessoa que deixa de jantar para comer 4 biscoitos de gergelim. Pelo amor de Deus. E quem emagrecer assim? Quem acredita que biscoito de gergelim, biscoito fit, biscoito de água e sal é coisa normal, cara? Pelo amor de Deus. Isso aí é a maior burrada que pode se fazer. Então, comece a mudar esses hábitos. Comece a comer. Quer emagrecer? Coma. Quer emagrecer? Coma. Tem diversas pessoas aí na live. E quem for meu cliente, joga aí no comentário e fala o quanto você come. Todos os meus clientes comem de verdade. Quando eles olham a dieta, eles falam assim: caraca, eu vou comer isso tudo. Eu não vou engordar não, Lucas. Confia em mim. Come. Sabe por quê? Porque quando eu pego uma pessoa e analiso lá o relatório, o feedback, né, o questionário, a pessoa não come mal, a pessoa não tem hábito, a pessoa come besteira o tempo inteiro, não tem uma rotina bem elaborada. Então veja, se hoje você não tem uma rotina elaborada, se você come besteira, se você tá todo aleatório, você tá aleatório, de forma aleatória. E aí eu vou até já puxar um gatilho aqui para uma situação do André. André, vai ser para você, hein? Consultoria grátis para você agora. Ele falou: Lucas, o que eu faço? Quanto que eu peso? Quanto que... né? Eu não tenho ideia, cara. Eu simplesmente vou por colher. Colher lá, eu como com colher, eu pego minha comida, o que tiver lá eu como. Cara, esquece colher. Medida caseira é gastronomia. Medida caseira é gastronomia. Se você quer realmente perder 10 quilos, você precisa de uma balança. Você precisa saber exatamente quanto você come. Você precisa dos mínimos detalhes e quanto você ingere para você começar. Direção é melhor que movimento. Preste atenção nisso. Anote isso aí. Anote. Direção é melhor que movimento. Então comece a pesar o seu alimento.
certo? Então hoje, Lucas, tô confuso. Isso aqui vai para todo mundo que não sabe o que fazer. Tô confuso, não sei o que eu como, não sei o que eu faço. Cara, me dá uma dica. Vai a dica aqui para você. Sabe o que você faz? Se hoje você só se movimenta, né, não sabe quanto come o que tem, beleza. Pega lá a balança, tá? Bota o prato em cima da balança e bota o que você come. Bota o que você come. Bota o que você come. Não fica se importando com nada a não ser anotar tudo que eu como. Ponto. Beleza? Anotou? Fez uma semana de anotações? Ótimo. Beleza. Faz o seguinte, tira uma foto. Frente, lado e costas. Tirou? Anotou lá o peso, a foto, registrou. Agora diminua 10% de todo o carboidrato que você come. 10% de todo o carboidrato que você come. E faça isso por 10 dias. Mas faz certo. Para não ter fatores que vão determinar se você vai ter o resultado ou não. Porque a partir do momento que você fica comendo, beliscando uma coisa ali, uma coisa aqui, acabou. Se você quer precisão, se você quer emagrecer, se você quer ter resultado, faça o mais próximo do certo possível. Porque quanto mais 100% você tiver, mais 100% vai ser o seu resultado. Então anotou, tirou os 10% de carboidrato da refeição, fez por 10 dias, tire uma foto e se pese. Você vai ter um resultado. Se você hoje não sabe quanto você come, se você hoje não tem uma regularidade, você vai ter um resultado. Eu garanto isso para você. Porque não tem como isso, as pessoas não entendem. E isso não é passado para as pessoas. Não tem como você sair de um lugar, de um estado, onde você não se alimenta direito, onde você não sabe o quanto você come, onde está tudo aleatório, você bebe, você come, você vai de acordo com o que você quer, com o que o seu desejo quer. E você passa a se alimentar bem, não tem como você não ter um resultado. E eu vou te explicar o porquê. E aqui a gente entra num outro assunto que eu quero explicar para você. Porque não faz sentido. Eu vou trazer uma explicação para essa afirmação que eu vou fazer. Não faz sentido você tirar alimento para emagrecer. Não faz sentido você tirar alimento para emagrecer. E sabe por quê? Porque o tema da live é: a mudança começa de dentro para fora. Preste atenção. Vai ficar salva por 24 horas no meu grupo. Eu vou jogar lá. A mudança acontece de dentro para fora. Captou? Isso. E eu vou falar como que acontece. A primeira coisa, quando a gente fala de emagrecimento, a gente já está analisando uma pessoa com obesidade ou sobrepeso, tá? Como que é o cenário dessa pessoa? Uma pessoa totalmente inflamada. Essa pessoa tem tanta gordura que essa gordura gera um processo inflamatório. E o corpo está em estado de alerta. Estado de alerta 24 horas. Porque essa gordura, eu vou explicar aqui de uma forma bem didática e bem superficial, porque aqui o meu propósito não é aprofundar, não é trazer conteúdo chato e que vocês não entendam. Mas eu preciso explicar isso para vocês, para que vocês entendam que não é para restringir alimento, não é para cortar alimento se você quer emagrecer. Então, uma pessoa que está com gordura, excesso de gordura, ela está gerando citocinas, ela está gerando coisas que vão inflamar o corpo, o seu corpo, o corpo dessa pessoa, certo? E automaticamente, né, o outro lado do combate, que é o sistema imunológico, você sabe o que é o sistema imunológico, não sabe? Ele está ativando outras células para combater essa inflamação. Então é como se fosse uma guerra. Dentro do seu corpo é uma guerra, 24 horas, uma guerra. E essa guerra, ela acontece, e aí você fica muito mais exposto a outras coisas. Então, coronavírus está aí, você que tem sobrepeso, você que está no grupo de risco, você está muito mais exposto, porque o seu corpo está fraco, ele está lá, o seu sistema de defesa, ele está preocupado com outras coisas. Tá bom? Entendeu, titio aqui? Tá muito didático isso aqui. Então, o que tem que acontecer para você melhorar esse ambiente?
você tem que dar nutriente para esse corpo. Você tem que comer as frutinhas. Você tem que comer os vegetais, o alface, as folhas, as verduras, meu bem. Preste atenção nisso, não corte os alimentos e não fale que fruta engorda, pelo amor de Deus. Porque isso é uma ignorância tremenda. Falar que fruta engorda, Jesus. Só Jesus na causa. Só Jesus na causa. Então, o que você precisa fazer nesse processo que está acontecendo no seu corpo? Fornecer nutrientes. Antioxidantes, anti-inflamatórios, né? Que tem e muito nas frutas, nas verduras, nos alimentos naturais. Então, quando a gente pega um caso desse, você tem que trabalhar com o quê? Primeiramente, dieta diversificada. Dieta que você tenha o maior número de alimentos para você fornecer o máximo de nutrientes, porque cada alimento tem uma quantidade específica daquele nutriente. Entre outros tem menor quantidade, mas tem um outro nutriente que tem mais quantidade. Então, dentro disso, você fornece uma carga de fitoquímicos, que a gente chama, que são os antioxidantes, os anti-inflamatórios, só nutrientes para o seu corpo. E aí, nesse caso, você começa a melhorar o estado, né, aquele estado interno, aquela guerra, você joga mais soldados para combater a gordura. E aí você começa a melhorar esse estado. E quando você tem esse excesso de inflamação, começa a ter várias reações dentro do seu corpo que te faz ficar mais resistente à insulina, que faz ficar ter mais facilidade de acumular gordura, de produzir outras células de gordura, do que queimar a gordura, do que oxidar essa gordura, do que diminuir essa gordura. Então, se você tem sobrepeso e você se alimenta mal, cara, você está engordando 2 vezes a mais. Porque, primeiro, está vindo do seu corpo, todo um cenário está propício a você engordar, por conta da gordura dentro do seu corpo, e você está jogando mais besteira, mais caloria vazia para dentro do corpo. Então você engorda 2 vezes mais. E aí a gente consegue entender e chegar numa conclusão de que, cara, realmente então não importa o que eu como, desde que seja alimentos saudáveis, desde que seja alimentos que tenham uma carga de nutrientes. E aí a gente fala de arroz, batata, macarrão, de mandioca, de aveia, de todos os alimentos. De todos os alimentos. Ah, Lucas, mas pão, macarrão tem glúten, isso também é inflamatório. É inflamatório se você come 1 quilo de pão por dia. Talvez você já tenha feito isso, ou talvez você conheça alguém que chega e fala assim, quando eu cortei o glúten, eu emagreci. Hoje eu recebi uma pergunta lá do rapaz, que ele falou, eu cortei a janta, perdi 10 quilos. É claro, se você come 10 quilos de comida durante a noite na janta, quem aí não tem essa situação, não passa por isso? Pô, chega à noite jantar, meu irmão, caraca, eu caio dentro, é claro, vai engordar. Aí você pega a pessoa que tirou o glúten, quanto de glúten ela comia? Quanto de pão ela comia? Quanto de macarrão de massa ela comia? Muito. Só que aí o que ela faz? Agora eu quero emagrecer. Agora eu vou cortar o glúten, eu vou cortar a lactose, porque eu vi que emagrece. Na verdade, você não está emagrecendo porque você cortou. Você está emagrecendo porque você reduziu. E reduziu drasticamente. Aí o que acontece? Essa pessoa fica sensível. Ela começa a criar sensibilidade a esse tipo de proteína. E aí quando ela come, o que acontece? Começa a sentir os efeitos reversos. Então, dentro da nutrição, não é você chegar e restringir, cortar. É substituir, é incluir. E vai ter uma live que eu vou falar sobre isso. Então, dentro de tudo que eu falei, agora você sabe que você não tem que cortar alimento. Você não tem que se preocupar se arroz branco ou arroz integral, qual é o melhor, qual que te engorda e qual que te emagrece. Você tem que dar o nutriente que o seu corpo pede. Uma alimentação saudável,
alimentos ricos em nutrientes, muitas frutas, muitos legumes, muitas verduras, muita água. Acordar num horário, dormir num horário para você ter um fluxo do seu sono que seja regular, porque no sono acontece tudo. Se você tem um sono péssimo, se você não dorme bem, se você, cara, sei lá, dorme pouco, sua qualidade do seu sono é horrível, você não emagrece por isso. Você precisa descansar. Então, pelo amor de Deus, você que está acompanhando a live, joga o like aí, joga o like. Se você está gostando, joga o like. Se você está assistindo, se você está perdendo seu tempo até agora, pelo amor de Deus, não cometa mais esse erro de que tem que cortar alimento. Por favor, não corte alimento. Ah, Lucas, e o doce? E o doce? Eu estava falando com uma cliente hoje sobre isso. E o doce? Eu sempre fui o cara do doce. Cara, doce me matava. Doce me matava. E o doce que eu mais gostava era sorvete. Se eu fosse para comer sorvete, eu só comia de 1 em 1 litro. Porque esse lance de uma colherzinha, 60 gramas, não funcionava comigo. Então era 8 ou 80. Eu falei assim, cara, não vou mais comer. Não vou mais comer. Prefiro não comer, tá entendendo? Porque assim eu não tenho uma compulsão e também, beleza, eu desacostumo. Só que isso, inconscientemente, muita coisa acontece no seu inconsciente que você não sente. Porque quando você tem um ataque de compulsão, quando você come 3 barras de chocolate depois de você ter comido um pedacinho, foi uma bomba que estourou dentro de você. Isso vem estressando, te estressando. Sabe esse lance de que, não vou comer não. Só que você está morrendo de vontade de comer. Não vou comer não, tá tranquilo, tô bem. Só que aí você tá lá, cheio de vontade de comer. O teu cérebro tá, caraca, come. Aí você, não vou não. Aí passa um dia, passa uma semana, passa 3 semanas, passa 3 meses, você vai lá e pum, come. Quando tu comeu aquele pedacinho, desencadeou uma carga de sinalizações aqui na tua cabeça, no teu cérebro, neurotransmissor de bem-estar, come mais, é muito bom, bum, tu comeu 3 barras de chocolate. Então, esse lance de que, eu vou deixar de comer, e foi o que eu estava falando com a minha cliente hoje, cara, você não tem que deixar de comer, porque a vontade, ela vai vir. E hoje ela falou, Lucas, caraca, hoje a minha vontade veio que veio, vontade de comer bolo, vontade de comer um doce, um chocolate. Eu falei, cara, come. Por que você não come? Por que você não come um chocolate 70%? Eu já tinha falado isso com ela. Ela falou assim, cara, chocolate 70% eu já tentei comer, mas é muito ruim. Mas é claro, se você não está acostumado com um paladar mais amargo, se você está acostumado com doce, você vai sentir isso. Mas isso não é na primeira vez. Você tem que comer. É igual café. Tira o adoçante ou tira o açúcar do café, fica uma merda. Mas, se você faz isso vários dias, em uma semana você se acostumou. Você voltou a ter sensibilidade. E aí você come tranquilo. Então, o que você tem que fazer? Se controlar. O que você tem que fazer, a primeira coisa que você tem que fazer é entender que você não precisa ficar sem comer. Você não precisa ficar sem comer. Você não deve evitar. Só que você tem que comer com pouco. Você tem que comer pouco. Hoje eu estava conversando com outro cliente meu, que eu incluí o chocolate, ele falava, toda atualização ele falava, Lucas, quero chocolate. Eu falei, no momento certo eu vou te dar. E aí coloquei 25 gramas de chocolate. Ele falou hoje pra mim, cara, nem tô comendo mais chocolate direito, perdi a vontade. Mas é claro, você imagina você comer 25 gramas de chocolate todos os dias. Pô, Lucas, 25 gramas é muito pouco. Faz o seguinte, vai na Cacau Show e compra 5 quadradinhos de 5 gramas. Você vai ter 5 quadradinhos de 5 gramas. Vê se é pouco. Você comendo um de cada vez. É isso. E sabe qual é o outro ponto? Você comer algo que não é doce é uma outra reação. Você começa a ter um equilíbrio nas suas papilas degustativas.
E aí aquele desejo de comer mais, ele não vem, porque você não tá consumindo açúcar. Você está consumindo um amargo que ele quebra. Então é importante você entender isso. Se você é viciado por doce, e foi o que eu fiz, eu comecei cara, controla, come. Hoje eu como biscoito todos os dias. Hoje eu como biscoito maisena todos os dias. 7 biscoitos, é uma porção. Todos os dias. E de boa, não sinto vontade de doce. Vou sair com a minha esposa, como uma sobremesa, tranquilo também. Como lá, às vezes eu fico até enjoado. Então, dentro disso, eu tô vendo aqui, ó, leite desnatado, copo com Nescau pela manhã. Tem aqui, ó, leite integral, vilão da dieta. Cara, isso são alimentos. Nescau é açúcar. Hoje o rapaz me falou assim: Lucas, beber junto com o alimento engorda? Eu falei, ué, se você bebe Coca-Cola, engorda. Aí o outro rapaz falou assim, eu não bebo Coca-Cola, mas eu bebo Guaracamp. Engorda também? É claro, é açúcar. E se eu beber suco Del Valle? É açúcar. É açúcar. Você está entendendo? Então a questão é entender o alimento. Se você quer entender melhor o alimento, pega ali o rótulo de todo o alimento. Começa a estudar os alimentos processados, industrializados. Pega o rótulo e vê lá, carboidratos. Vai ter uma quantidade. Assim que você vê o carboidrato, você vai diretamente no ingrediente. Se um dos primeiros ingredientes forem açúcar, é açúcar. O primeiro ingrediente é o que mais contém naquele alimento, naquele recipiente. Então você vai lá e pega o Nescau. Pega lá o Nescau. Quantos carboidratos tem? Tanto, por porção. Lá no ingrediente, açúcar. O que você pode substituir pelo Nescau? Cacau. Pega o seu leite, bota o cacau, bota adoçante. Ponto. Aí que é uma forma melhor ainda de você começar a desensibilizar o seu paladar. Pesa quanto de Nescau você come. Então você come 2 colheres. Tá? Vou nem pesar, vamos botar aqui colher. Você come 2 colheres. Passa a comer uma. Uma de cacau e uma de Nescau. Faz isso por uma semana. Fez uma semana? Tira o cacau, tira o Nescau, bota o cacau e bota umas gotas de adoçante. Ponto. É mudar. Vocês estão entendendo? É mudar. Não tem mistério. Não tem mistério. É substituir. É a premissa básica que as pessoas, quando ouvem isso, falam assim, tá brincando, todo mundo fala isso, não é só isso não, tem alguma coisa a mais, e não tem. Qual é a premissa básica? Tira o açúcar, tira a gordura, tira o álcool e se alimenta de forma natural, sem se preocupar com quantidade, sem se preocupar se engorda ou não engorda, porque o que engorda é o que você está comendo, é o Nescau, é o biscoito, é a torrada. É isso que engorda. Isso engorda. E eu vou responder aqui uma pergunta. Aproveitar aí que a gente já está chegando no final da live. Eu espero que vocês tenham entendido isso. E que vocês comecem a fazer isso hoje. Hoje, ó, ainda são 9h40. Eu tenho certeza que ainda falta uma refeição para você. Então começa isso hoje. Na última refeição, na sua ceia, comece a comer um alimento saudável. O que eu como, Lucas? Eu gosto muito de comer, sabe o quê? Leite com a fruta, vitamina, antes de dormir, principalmente abacate, um ótimo alimento, principalmente para a hora de dormir. Leite com uma fruta, uma vitamina, um ótimo alimento para você comer antes de dormir. Não é a janta não, jantar é comida, certo? Eu vou responder uma pergunta aqui que eu recebi que, cara, eu acho muito legal. Eu já tive grandes transformações como essa, inclusive tem uma grande amiga aqui, Liu, que foi um exemplo de uma pessoa que mudou em um ano. Um trabalho que eu fiz com ela, a gente mudou a vida dela em um ano.
E essa pessoa que me fez essa pergunta, ela falou que perdeu muitos quilos, eu não lembro agora quanto foi, muitos quilos em 1 ano e 8 meses. Cara, 1 ano e 8 meses é muito tempo. É muito tempo. E parabéns por você ter conseguido, porque realmente esse é o mínimo de tempo que você tem que focar. Se você quer perder peso, se você quer perder 20 quilos, se você quer perder 30 quilos, você tem que visar no mínimo 2 anos. Botar uma meta. Cria uma meta. Crie uma meta para o seu objetivo. Crie metas curta, média e longo prazo. Né? As pequenas metas, as metas mais que ficam no caminho ali, você está vendo ela, mas você ainda tem que conquistar essa aqui inicial para que você consiga se sustentar. Porque a nossa mudança, preste atenção nisso, a nossa mudança ela só ocorre quando a gente vai conquistando pequenas coisas. A gente vai alimentando. Então são pequenas vitórias que nos fazem chegar a uma grande vitória. Preste atenção nisso aqui. Pequenas vitórias são elas responsáveis por nos fazer chegar a uma grande vitória. E é o que eu falo para todos os meus clientes. Em vez de você ficar olhando para onde você quer chegar, mas falta, eu quero chegar nesse peso, mas eu quero perder isso aqui, mas eu quero... Cara, você já parou para olhar para trás e se ver como que era a sua realidade há 1 mês, há 5 meses atrás, há 1 ano atrás? Quem você era? Agradeça isso. Agradeça. Olhe para trás e fale assim, caramba, eu já percorri muita coisa, não é verdade? Eu já venci muita coisa, eu já caí, eu já levantei, e eu tô aqui. Porque se você ficar lá só olhando, não tô falando para você não olhar. E você tem que estar muito certo de onde você quer chegar e do que você quer alcançar. Mas se você ficar lá só olhando, e não para ver o que você já percorreu, o que você já passou, esquece. Você não chega. Porque você não é grato e não é grata pelo que você já conquistou. Então, primeiramente, seja grato pelo que você já conquistou, para você ter o merecimento de conquistar aquilo que você quer. Isso aqui ninguém fala, não. Nenhum nutricionista fala isso para você, não. Parece fachada, né? Você pode achar, isso é besteira. Então, se permita fazer isso. Se permita fazer isso. E aí eu respondendo aqui então continuando, eu perco. Mas vamos lá. Respondendo então a pergunta da minha grande amiga aí que está me acompanhando, que entrou no meu grupo lá. Ela está estagnada. Para você que está estagnado, para você que já fez tudo, já emagreceu, já mudou seus hábitos, já está com uma rotina diferente, já está, 1000 passos à frente de quem você era, mas estagnou, não perdeu peso, tá difícil, já não sabe o que faz. Primeiro ponto, eu falei para ela, você tem que comer mais. Nossa, Lucas, comer mais eu vou engordar. Não, você não vai engordar. Entenda-se o seguinte, quando você fica muito tempo, e veja, muito tempo, a pessoa que ficou 1 ano e 8 meses restringindo, descendo o peso, descendo, ela ficou num déficit calórico, ela consumia muito menos do que ela gasta. E ela ficou tanto tempo, que o organismo dela se adaptou. É muito estressante. Você não imagina o quanto é estressante para um corpo perder 10 quilos, perder 20 quilos, assim como é estressante ele ganhar 10 quilos, ele ganhar 20 quilos. O seu corpo ele quer normalidade, homeostase. Ele não quer ter trabalho. Então, quando você exige muito dele, quando você desce, chega uma hora que você tem que fornecer, trazer novamente uma realimentação. E essa realimentação tem que ser inteligente. Eu não estou falando aqui para a pessoa comer besteira, começar a soltar o freio, começar a fazer refeição livre. Não. Comece a fornecer mais nutrientes para o seu corpo. Comece a aumentar o consumo de frutas. Comece a aumentar o consumo de proteína. Faça por isso por 4 semanas. E veja como que você vai responder. Não respondeu ainda?
continue, faça mais, aumente gradativamente. A gente trabalha com porcentagem. Você pode trabalhar com 10%, 15%. Se você for fazer um ajuste a cada semana, você pode trabalhar com 10%. Se você for fazer um ajuste a cada mês, você pode trabalhar com até 20%. Agora, o corpo, ele não é uma matemática exata, ele não é uma máquina. Você tem que entender os sinais que ele te dá. Se você está estagnado, alguma coisa está acontecendo. E ela me falou um ponto interessante. Quando eu tenho fome, eu como de manhã. Quando eu não tenho fome, que é a maioria das vezes, eu fico de jejum. E preste atenção, a falta de fome, que muitas das vezes acontece para esse tipo de situação, é uma resposta do seu organismo dizendo que você está com metabolismo lento, porque você não tem fome. Quando você começa a se alimentar, quando você começa a reintroduzir mais alimento, o seu corpo ele começa a ter que trabalhar para processar esse alimento. E veja, preste atenção, não é você comer demais, é você aumentar a frequência dessa refeição. Então, se você não sente fome em comer de manhã, come uma fruta, uma coisa leve, fornece essas calorias para o seu organismo. Ele naturalmente vai se acostumar, ele vai ter que processar. E você está dando um nutriente que é tranquilo, que é leve. E ele vai processar. E aí, automaticamente, você vai tendo fome. Quem aqui já não estava num estado que, cara, só comia 2 vezes ao dia? Quase não tinha fome. E aí começa a se alimentar melhor. No primeira semana fica difícil, é muito alimento. E aí passa uma semana, passa 2 semanas e a fome aumenta. A fome aumenta. E você quer mais, você quer comer mais, você quer comer mais. Porque você está com fome. É um sinal do seu organismo. Então você tem que observar isso. Esqueça aqueles detalhes que eu falei lá na frente. Se jejum, se dieta, se é isso. Esqueça esses ruídos também que você fica ouvindo e olhando. Diversos nutricionistas, diversos profissionais, diversos digital influencer falando para você. Se você se identifica com algumas pessoas, escolha 3. Escolha 2 para você seguir, para você obter informações que vão fazer sentido para você. Então, eu não me lembro o nome da pessoa que mandou essa pergunta, me desculpa, mas você está de parabéns por você ter conseguido eliminar tantos quilos num longo período. Continue assim, comece a ofertar mais alimento para você, para o seu organismo. Trabalhe isso. Se você não pesa o alimento, passa a pesar. Porque quando eu falo, né, e eu trago essa realidade para todo mundo que me pergunta, para todo mundo que trabalha comigo. Cara, você quer realmente ter resultado? Pesa o alimento. Eu falo de gramatura, eu não falo de colher. Porque colher para mim é muito relativo. Ah, come um bife da palma da sua mão. A palma da minha mão é gigante, relacionado a uma pessoa a uma mulher. Então é o que? Da palma da minha mão ou da sua mão? É uma colher o que? Cheia, rasa? O que é? Então, primeira coisa, trabalha com balança. 100 gramas, 150 gramas, 80 gramas. E aí você vai começar a ver uma diferença muito grande nas respostas e nas mudanças que o seu corpo vai começar a ter. Tá? Então, para finalizar aqui, eu quero trazer mais uma sacada para você. Você que quer emagrecer, primeira coisa que você tem que fazer, estipula um tempo. Tem um tempo mínimo para isso, tem um tempo máximo. Um tempo mínimo é onde o seu corpo vai começar a responder. Então, qual é o tempo mínimo, Lucas? Pelo menos 2 meses. Pelo menos 2 meses. E qual é o tempo máximo? Tempo máximo até 5 meses. Se você for fazer um negócio gradual, 5 meses. Assim você não sofre, assim a mudança vem aos poucos. E aí você atingiu esse limiar que você chegou, então você botou lá, eu quero me emagrecer em 5 meses. Vamos arredondar? Eu quero emagrecer em 6 meses. Então você faz um trabalho de 6 meses. Chegou nesses 6 meses, vê como que você está. Perdi 10 quilos. Legal. Agora trabalhe o seu corpo para entender que você tem 10 quilos a menos. E que ele entenda que agora a realidade do seu organismo é essa. Porque se você começa a fazer
né, a descer e a forçar o seu organismo, vai chegar uma hora que ele vai começar a te sabotar. Que é aquela vontade que você tem de doce extremamente, aquela vontade extrema que você quer comer doce, aquela fome insuportável, aquele mau humor. Tudo isso são sinalizações do seu organismo para que você consiga encontrar uma homeostase, uma estabilidade. Então, bote um tempo para o seu processo. Bote um tempo, curta o processo, entenda que, como eu falei, é uma maratona. E a maratona, ela é gradual, porque se você dá um tiro e corre muito rápido no início, você não tem energia para acabar ela. Se você também fica andando durante o início, que você de fato tem mais energia, você vai demorar muito mais para chegar. Então, é um processo linear. Pode ser que nesse processo, e vai acontecer, que você caia, que você dê um salto, um gás maior, você cai. É normal. E tudo bem. Se você cair, levanta e continua. Se você der um gás a mais, legal, mas lembre-se de voltar, porque pode ser estressante para você. Então, a maratona, ela, apesar de ser uma coisa linear, não é? A realidade é um pouco diferente, mas entenda que você tem que sim procurar o equilíbrio. Quantas vezes você já ouviu falar em equilíbrio? Nutrição é igual a equilíbrio. É equilíbrio. Tente o máximo ficar numa linha tênue. Certo, pessoal? Então eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Mande aí para o seu amigo que não assistiu, porque furou a dieta, tá aí enrolando, não tá satisfeita com o corpo. Se você não faz parte do meu grupo, entra na minha bio, entra no grupo, eu vou botar essa live por 24 horas. Então, se você tem aquele amigo que não assistiu, que não pôde assistir, só mandar ele entrar no grupo e aí você vai poder assistir dentro de 24 horas, certo? Muito obrigado, uma boa noite, um beijo a todos.